Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Mariana Moraes. Eu estou aqui a convite do meu colega e amigo Carlos Lopes a ajudar nesta apresentação, a fazer como que uma moderação para podermos falar todos e refletir um pouco sobre esta obra. Tu não és um computador, de Carlos Lopes. Uhul! Olha, e para terminar é o Fjord ali para o meu filho, da Noruega. E consegue ter o fascínio e o talento de quase nos dar um tratado do tema, porque ele consegue colocar, e nem todos podem fazer isso, tem um grande espírito de síntese e de concisão, não é? Ele consegue pôr aqui uma coisa e, e os seus vários contrários, não é? E consegue, no fim, fazer uma síntese maior, uma conclusão que não é só para que nós possamos aceitar aquilo que ele diz, porque muitas das coisas que ele aqui diz nós não aceitamos, nem temos que o fazer, mas faz-nos pensar. Portanto, aí o seu lado filosófico, aí o seu lado crítico, especulativo, que eu particularmente, e também tem a ver com a minha profissão maior, que é o ser professor de filosofia, me agrada particularmente neste livro. E nós não temos esta hábito de olhar para dentro, e acho que isto é bonito do livro do Carlos, que realmente quer acordar-nos para esta verdade que nós somos co-criadores, e temos muito mais poder do que nós acreditamos. Sim. O que é que representa esta imagem? Talvez o princípio, toda a criação, é o homem e o universo em equilíbrio, é a nossa conexão dentro do macrocosmos, que funciona perfeitamente dentro de um ritmo com um compasso, com uma frequência e um padrão vibracional de forma totalmente interligada, porque estamos ligados a tudo e a todos. O mundo está de pernas para o ar e se calhar um livro como este é que vem fazer com que o mundo fique direito. É o que eu acho que da leitura que eu fiz deste livro. É um livro necessário e urgente, devia ser distribuído e as pessoas deviam ler nas escolas. Este é um livro que, por exemplo, pode evitar fenómenos como a Al-Qaeda, aquele fanatismo de pessoas que introduzem na sua mente um software, não é? Pessoas que são um computador, fazem as maiores barbaridades. E, portanto, este livro vai trazer, talvez aquilo que eu possa imaginar que aconteça dentro de pouco tempo, uma nova humanidade. Aliás, a ciência diz que 85% a 95% do nosso tempo é em repetição, é coisas repetidas. Portanto, nós só temos uma lucidez muito reduzida. Ora, se nós temos essa lucidez muito reduzida e se tudo o que é programação é que nos está a condicionar a vida totalmente, todos os dias, a toda a hora, a toda a gente do mundo, a todo o humano, isto é poderoso. A ciência descobre estas coisas, isto tem décadas de descobertas, mas isto é como a física quântica. A física quântica tem 100 anos de descobertas, mas até chegar ao tal software que o Paulo Abreu falava aí, ao software social, isto demora às vezes 100 anos. O Galileu teve quase 100 anos a ser ridicularizado. Portanto, demora muito tempo. A ciência descobre, evidencia, tem os elementos científicos de que é assim, mas isto até passar, portanto, e eu como sou um bocadinho enfim, de experimentar coisas novas, sou muito ligado à inovação e etc., gosto de me aventurar nestas zonas e a vida tem-me proporcionado essas experiências e, portanto, eu achei que era importante partilhar isto num livro. O tema das multidimensões, portanto, das tais dimensões que já falaste há bocadinho aí da teoria das cordas, que no fundo acaba por ser uma reflexão que já vem dos livros muito antigos, místicos. E, portanto, o livro toca um pouco, não vai muito longe propositadamente, que é para não entrar nestas zonas mais profundas das crenças e das religiões, etc. Não entra muito fundo, mas levanta pontas sobre a multidimensionalidade da vida e aquilo que está para além da vida, para lá da nossa vida e para lá da vida, desta vida real, que nós pensamos que é real.
Parabéns, Carlos, obrigada a todos e grandes meditações e muita luz para todos vocês. Obrigada.